Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês se sintam bem-vindos. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo de A Sentinela, estudo 23, que tem um tema: Mantenha acesa a chama de já. Iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus amigos, que Jeová sempre possa estar derramando o Espírito Santo em sua vida e que juntos possamos fazer a vontade dele até o fim. Lembrando a todos, mais uma vez, se vocês puderem e quiserem, se inscrevam no canal, ative o sino, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, para que assim possamos chegar mais longe. Pegue agora a sua revista, o seu telefone e faça as anotações necessárias para que assim você possa estar melhor preparado para a sua reunião. Então, estudo da Sentinela, o tema: Mantenha acesa a chama de já. O texto temático é o livro do Cântico de Salomão, capítulo 8, versículo 6. As chamas do amor são um fogo ardente, a chama de já. Então, o que nós iremos ver nesse estudo? O casamento é um presente que Jeová deu aos humanos para que marido e esposa pudessem sentir um amor especial um pelo outro. Mas às vezes o amor pode esfriar. Se você é casado, este estudo vai ajudá-lo a manter a chama do amor acesa e ter um casamento feliz. Então, se você é casado, está passando talvez por alguma dificuldade, talvez pelo longo tempo que esteja casado e tem esfriado o seu relacionamento, preste bastante atenção nesse estudo, que tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e que você vai conseguir manter o seu casamento. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 1. A Bíblia descreve o amor verdadeiro de uma maneira muito bonita. Suas chamas são um fogo ardente, a chama de já. Águas turbulentas não podem extinguir o amor, nem podem os rios levá-lo na correnteza. Essas palavras dão uma garantia animadora para os casais. Vocês podem ter verdadeiro amor um pelo outro. Pergunta: como a Bíblia descreve o amor verdadeiro? Então a resposta: suas chamas são um fogo ardente, a chama de já. Águas turbulentas não podem extinguir o amor, nem podem os rios levá-lo na correnteza. Então essas palavras nos dão uma garantia animadora para os casais. Vocês podem ter verdadeiro amor um pelo outro. Leitura do 2. O amor verdadeiro e eterno entre marido e esposa depende dos esforços deles. Por exemplo, pense numa fogueira. Ela pode ficar sempre acesa, mas você precisa colocar lenha nela. Se você não tomar cuidado, ela pode apagar. Da mesma forma, o amor entre marido e esposa pode continuar forte para sempre, mas só se eles cuidarem do seu relacionamento. Às vezes, um casal pode sentir que seu amor está esfriando, principalmente quando eles estão sobrecarregados com problemas financeiros ou de saúde e com os desafios de criar filhos. Então, se você é casado, como você pode manter a chama de já acesa em seu casamento? Neste estudo, vamos ver 3 coisas que você pode fazer para manter o seu casamento forte e feliz. Pergunta: o que um casal deve fazer para que o amor entre eles não esfrie? Então a resposta: assim como para deixar uma fogueira acesa é necessário colocar lenha e tomar cuidado para não apagar, assim é o amor entre o marido e a esposa.
para que possa continuar forte para sempre, eles precisam cuidar do seu relacionamento. Então, nós vamos ver como podemos manter nesse estudo o nosso casamento forte e feliz. Subtítulo: Continue fortalecendo sua amizade com Jeová. Leitura do 3. Para manter a chama de Já acesa, o marido e esposa devem se esforçar para ter uma forte amizade com Jeová. Porque fazer isso vai ser bom para o casal. Quando o marido e a esposa dão importância à sua amizade com Jeová, eles não demoram para aplicar os conselhos dele. Isso os ajuda a evitar e a lidar com problemas que poderiam fazer o amor do casal esfriar. Uma pessoa espiritual faz seu melhor para imitar as qualidades de Jeová, como a bondade, a paciência e o perdão. Quando um casal mostra essas qualidades, o amor que existe entre eles aumenta. Uma irmã chamada Lena, que já está casada por mais de 25 anos, diz: é fácil amar e respeitar alguém que é espiritual. Então a pergunta: como uma forte amizade com Jeová aumenta o amor entre o casal? Resposta: quando marido e esposa dão importância à sua amizade com Jeová, eles não demoram para aplicar os conselhos dele. Então isso vai ajudar a evitar e a lidar com problemas que poderiam fazer o amor do casal esfriar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz assim: também alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos podem resistir ao agressor. Um cordão tríplice não pode ser facilmente rompido. Então esse texto nos ajuda a entender que quando o casal estão unidos, eles conseguem resistir ao agressor. Mas quando Jeová está no meio, unificando o casamento, nada e ninguém vai fazer com que isso seja rompido. Leitura do 4. Vamos ver um exemplo da Bíblia. Quando Jeová teve que escolher quem seriam os pais do futuro Messias, ele tinha muitas opções entre os descendentes de Davi. Mas por que ele escolheu José e Maria? Porque os dois tinham uma forte amizade com Jeová. E Jeová sabia que sempre estaria em primeiro lugar no casamento deles. O que os casais podem aprender com José e Maria? Pergunta: por que Jeová escolheu José e Maria para serem os pais do futuro Messias? Resposta: porque os dois tinham uma forte amizade com Jeová, e Jeová sabia que ele sempre estaria em primeiro lugar no casamento deles. Leitura do 5. José não demorava para obedecer às orientações de Jeová, e isso fez dele um bom marido. Em pelo menos 3 ocasiões, ele recebeu instruções de Deus sobre sua família. Em todas as vezes, ele obedeceu rapidamente, mesmo quando precisou fazer grandes mudanças. Por obedecer às orientações de Deus, José protegeu Maria e cuidou dela. Com certeza, isso aumentou o amor e o respeito que Maria sentia por ele. Maridos, vocês podem imitar José por sempre procurar as orientações da Bíblia ao cuidar de sua família. Quando você segue os conselhos da Bíblia, mesmo que seja preciso fazer mudanças, você mostra que ama sua esposa e fortalece seu casamento. Uma irmã em Vanuatu, que já está casada por mais de 20 anos, diz: quando meu marido procura e segue a orientação de Jeová, meu respeito por ele aumenta. Eu me sinto segura e confio nas decisões dele. Pergunta: o que os maridos podem aprender com José? Resposta: que quando seguimos os conselhos da Bíblia, mesmo que seja preciso fazer mudanças, mostramos para as esposas o quanto nós aceitamos e aplicamos as orientações da Palavra de Deus, e isso fortalece o casamento. Uma irmã que já é casada há mais de 20 anos,
Ela diz que quando o marido dela procura e segue a orientação de Jeová, o respeito por ele aumenta. Ela se sente mais segura e confia nas decisões deles. Então, se os maridos aplicarem e seguirem de perto o exemplo de José, com certeza também serão respeitados por suas esposas. Leitura do 6. Maria tinha sua própria amizade com Jeová. A fé dela não dependia de José. Ela conhecia bem as Escrituras. Ela também tirava tempo para meditar. Sem dúvida, por ser uma pessoa espiritual, Maria era uma excelente esposa. Hoje, muitas esposas se esforçam para ser como Maria. Por exemplo, uma irmã chamada Emiko diz: quando eu era solteira, eu tinha minha própria rotina espiritual. Mas depois que casei, era meu marido que orava por nós e cuidava da nossa adoração em família. Então percebi que eu comecei a esperar que ele fizesse as coisas por mim. Mas daí eu vi que quem tinha que cuidar da minha amizade com Jeová era eu mesma. Agora eu tiro tempo para ficar sozinha com meu pai, Jeová, orando, lendo a Bíblia e meditando no que leio. Esposas, continue fortalecendo sua amizade com Jeová. Assim, seus maridos vão ter mais motivos para elogiar e amar vocês. Pergunta: o que as esposas podem aprender com Maria? Resposta: Maria era uma pessoa que tinha uma amizade com Jeová, a fé dela não dependia do seu marido e ela conhecia as Escrituras e tirava tempo para meditar. Então as esposas podem fazer exatamente isso: tirar tempo para ficar sozinha com Jeová, orar, conversar com Ele, meditar no que a palavra de Deus diz, para que assim possa aumentar a sua amizade com Jeová. Quando isso acontece, os maridos terão mais motivos para elogiar vocês. Leitura do 7. José e Maria trabalhavam em equipe para manter uma forte amizade com Jeová. Eles sabiam que era muito importante adorar Jeová juntos, como família. Isso deve ter sido um desafio, principalmente depois que eles tiveram mais filhos. Mas eles conseguiram. Esse é um ótimo exemplo para os casais hoje. Se vocês também têm filhos, pode ser um desafio ir às reuniões ou encontrar tempo para adoração em família. Talvez seja ainda mais difícil separar um tempo para estudar e orar juntos como casal. Mas nunca se esqueçam, quando vocês adoram a Jeová juntos, vocês se aproximam dele e também um do outro. Então, coloque as atividades espirituais em primeiro lugar. Pergunta: o que os casais podem aprender com o exemplo de José e Maria? Resposta: eles vão aprender que precisa trabalhar junto em equipe para que assim possam adorar a Jeová juntos como família. Então, mesmo que talvez às vezes seja difícil ir para as reuniões, tirar tempo para adoração em família, eles precisam tirar tempo para estudar e orar como casal. Não podem deixar essas coisas de lado, para que assim eles consigam manter uma rotina espiritual e colocar as atividades espirituais em primeiro lugar em sua vida. Leitura do 8. O que você pode fazer se seu casamento não está indo bem? Talvez vocês nem tenham vontade de fazer adoração em família juntos. Nessa situação, comece com algo simples e agradável, um assunto que os dois aceitem estudar. Fazer isso vai fortalecer o amor entre vocês e aumentar a vontade de fazer coisas espirituais juntos. Pergunta: o que pode ajudar um casal que está com dificuldades para fazer sua adoração em família? Resposta: precisam fazer algo que seja agradável e que os dois aceitem estudar. Isso se faz necessário para que assim possa fortalecer o amor entre si e também aumentar a vontade de fazer coisas espirituais juntos. Subtítulo: Passem tempo juntos. Leitura do 9.
Marido e esposa também podem manter o seu amor forte passando tempo juntos. Isso ajuda o casal a não se afastar aos poucos, mas a conhecer bem os pensamentos e sentimentos um do outro. Veja o que Lilia e Ruslan descobriram logo depois de se casarem, mais de 15 anos atrás. Lilia diz: a gente achava que ia passar muito tempo juntos, mas não foi bem assim. O tempo todo a gente tinha muita coisa para fazer. Nosso trabalho, as coisas de casa e depois os filhos. Daí nós vimos que era preciso reservar um tempo para ficar juntos, senão a gente ia se afastar um do outro. Pergunta: por que marido e esposa precisam passar tempo juntos? Resposta: para que o amor ele continue forte e não caia na rotina ao ponto de se afastar um do outro. E isso pode acontecer devido ao trabalho, à rotina da casa, cuidar dos filhos. Então, marido e esposa eles precisam tirar tempo para que possam ficar juntos. Leitura do 10. O que os casais podem fazer para passar tempo juntos? Talvez seja preciso incluir isso na sua programação. Um irmão na Nigéria chamado Uzondo diz: quando programo minhas atividades, eu separo um tempo para ficar com a minha esposa. Para mim, isso é prioridade. Veja o exemplo de Anastasia na Moldávia. Ela é esposa de um superintendente de circuito e encontrou uma maneira de usar melhor seu tempo. Ela diz: eu tento fazer minhas coisas enquanto meu marido está ocupado com suas responsabilidades. Assim, nós podemos ficar juntos depois. Mas e se vocês são tão ocupados que é difícil encontrar tempo para ficar juntos? Pergunta do 10. Como os casais podem aplicar o conselho de Efésios capítulo 5, 15 e 16? O texto diz assim: assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Então, repetindo a pergunta, como os casais podem aplicar o conselho de Efésios 5, 15 e 16? Resposta: por passarem tempo juntos. Talvez seja até preciso incluir isso na sua programação, assim como faz alguns irmãos. Por exemplo, um irmão na Nigéria chamado Uzondo, ele diz que programa suas atividades, mas separa um tempo para ficar com sua esposa, e isso para ele é prioridade. E uma esposa de superintendente, ela diz que faz as suas coisas enquanto seu marido está ocupado com suas responsabilidades, pois quando os dois acabam, eles conseguem ficar juntos. Leitura do 11. Maridos e esposas podem aprender com o exemplo de Áquila e Priscila, um casal muito querido pelos primeiros cristãos. A Bíblia não fala muito sobre como era o casamento deles, mas mostra que eles trabalhavam, pregavam e ajudavam outros, e faziam tudo isso juntos. Na verdade, sempre que a Bíblia fala de Áquila e Priscila, eles são citados juntos. Pergunta: que atividades Áquila e Priscila faziam juntos? Então a resposta: eles trabalhavam, pregavam, ajudavam outros e tudo isso juntos. E toda vez que a Bíblia cita o nome deles, eles são citados juntos. Leitura do 12. Como os casais podem imitar Áquila e Priscila? Pense em tudo o que vocês têm para fazer. Será que poderiam fazer algumas dessas coisas juntos como casal? Por exemplo, Áquila e Priscila pregavam juntos. E vocês, costumam sair no campo juntos regularmente? Áquila e Priscila também trabalhavam juntos. Pode ser que vocês dois não tenham o mesmo emprego, mas será que poderiam fazer algumas atividades juntos, como cuidar da casa?
Quando ajudam um ao outro numa tarefa, vocês se sentem como uma equipe e têm mais oportunidade para conversar. Robert e Linda estão casados há mais de 50 anos. Robert diz: Nós não temos muito tempo para ficar juntos nos divertindo. Mas quando eu lavo a louça e minha esposa seca, ou quando eu estou cuidando do jardim e ela vem me ajudar, eu me sinto muito feliz. Fazer coisas juntos nos deixa mais unidos e nosso amor continua crescendo. Pergunta: o que marido e esposa podem fazer para passar mais tempo juntos? Resposta: eles precisam fazer coisas para que possam ter esse tempo. Eles podem pregar juntos. Eles podem fazer algumas tarefas do dia a dia juntos, como lavar a louça, cuidar do jardim. Então, quando eles tiram tempo para ficarem juntos, a tendência é que continuem unidos e o amor cresça ainda mais. A gravura mostra exatamente isso. Aqui a gente consegue observar como Áquila e Priscila, na primeira gravura, eles faziam tudo juntos. E na segunda gravura a gente percebe dois casal trabalhando juntos, cuidando do jardim. Então são algumas atividades que eles podem fazer, ou o casal pode fazer, para que assim o amor, o relacionamento, o vínculo unificador continue fortalecendo ainda mais. Então, tire tempo para ficar com seu cônjuge. Dando continuidade, leitura do 13. Mas lembrem-se que apenas estar juntos nem sempre significa que vocês são unidos. Uma irmã no Brasil diz: hoje em dia, com tantas distrações, é fácil cair na armadilha de pensar que estamos passando tempo juntos só porque vivemos debaixo do mesmo teto. Eu aprendi que estar juntos é só uma parte da receita. A outra parte é dar ao meu marido a atenção que ele precisa. Veja o que Bruno e sua esposa Thaís fazem para dar atenção um ao outro. Ele diz: quando estamos passando um tempo juntos, a gente deixa o celular de lado e aproveita bem o tempo um com o outro. Pergunta: o que marido e esposa precisam fazer para serem unidos de verdade? Resposta: precisam passar tempo junto, mas esse tempo tem que ser de total atenção, que tanto o marido ou a esposa precisam. Então, quando estiverem juntos, deixe o bendito telefone de lado. Eu já percebi às vezes, o casal, eles estão na mesma sala, mas um telefone numa ponta, o telefone na outra ponta, ninguém conversa, ninguém fala nada. Então, vamos deixar essa ferramenta, que veio para ajudar e muito, mas também tem atrapalhado em muitas coisas. Leitura do 14. Mas e se vocês não gostam de passar tempo juntos? Talvez vocês gostem de coisas diferentes ou às vezes irritem um ao outro. Então o que vocês podem fazer? Pense de novo no exemplo da fogueira. O fogo não fica forte de uma hora para outra. É preciso alimentar esse fogo aos poucos com pedaços de lenha cada vez maiores. Do mesmo modo, por que vocês não começam passando pelo menos um tempinho juntos todo dia? Tentem fazer coisas que os dois gostem e evitem coisas que causem brigas. Dando um passo de cada vez, vocês podem reacender seu amor. Pergunta: se marido e esposa não gostam de passar tempo juntos, o que eles podem fazer? Resposta: eles precisam pelo menos tentar tirar um tempinho para ficar juntos. Então, de repente, podem fazer coisas que os dois gostem e evitar coisas que causam brigas. Então, se der um passo de cada vez, podemos ter certeza que o amor pode reacender. Dando continuidade, subtítulo: tratem um ao outro com respeito. Leitura do 15. O respeito é essencial no casamento. Ele pode ser comparado ao oxigênio. Sem oxigênio, uma fogueira apaga rapidamente. Da mesma forma, sem respeito,
o amor que existe entre um casal pode esfriar rapidamente. Por outro lado, quando o marido e a esposa se esforçam para mostrar respeito um pelo outro, eles mantêm o seu amor vivo. Pode ser que você ache que está mostrando respeito, mas será que sua esposa ou seu marido se sente respeitado? Penny e seu marido, Arete, já estão casados há mais de 25 anos. Ela diz: o respeito que mostramos um pelo outro cria um ótimo ambiente em nosso lar. A gente se sente à vontade para conversar porque sabe que um dá valor à opinião do outro. Então, o que você pode fazer para que seu marido ou esposa sinta que você o respeita? Veja o exemplo de Abraão e Sara. Pergunta: por que o respeito é essencial para manter vivo o amor de um casal? Porque quando se mostra respeito, se torna mais fácil ter um vínculo, uma amizade, e o amor fortalece ainda mais entre o casal. Então, se não tiver respeito, é como se fosse uma fogueira sem oxigênio, apaga rapidamente. Então, o respeito é essencial para que possa existir um vínculo e o amor na família. Leitura do 16. Abraão tratava Sara com respeito. Ele ouvia as opiniões de Sara e respeitava os sentimentos dela. Certa vez, Sara estava muito estressada e desabafou tudo o que estava sentindo com Abraão. Ela até colocou a culpa nele pelo que estava acontecendo. Será que Abraão ficou bravo com Sara? Não. Ele sabia que Sara era uma esposa submissa e que ela o apoiava. Abraão escutou Sara e tentou resolver o problema. O que podemos aprender? Maridos, é verdade que vocês têm autoridade para tomar decisões na família. Mesmo assim, seria amoroso ouvir a opinião de sua esposa antes de tomar uma decisão, principalmente se a decisão for afetá-la. Às vezes, pode ser que sua esposa esteja estressada e só precise desabafar. Será que você respeita o sentimento dela, ouvindo com atenção? Ângela e Dmitry já estão casados há quase 30 anos. Ângela explica o que seu marido faz para que ela se sinta respeitada. Dmitry sempre está disposto a me ouvir quando eu estou irritada ou quando eu só quero conversar. Ele é paciente comigo, mesmo quando eu estou muito nervosa. Então a pergunta: o que os maridos podem aprender com o exemplo de Abraão? Resposta: Abraão, ele não se irritava, ele não ficava bravo, mas antes ele ouvia Sara, mesmo quando ela estava nervosa. Então os maridos hoje também podem fazer a mesma coisa. Ouvir suas esposas, dar atenção, mesmo que ela esteja irritada, estressada e nervosa. Mas quando damos ouvido, mostramos que também a respeitamos. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7 diz assim: da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento, dê-lhe honra, como um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Então, quando nós mostramos respeito e damos honra às esposas, as nossas orações são ouvidas por Deus, o Pai Jeová. Leitura do 17. Sara mostrava respeito por Abraão, apoiando as decisões dele. Certa vez, alguns visitantes chegaram de surpresa, e Abraão decidiu convidá-los para comer. Ele pediu que Sara parasse o que estava fazendo e preparasse uma grande quantidade de pão. Sara apoiou a decisão de Abraão e, na mesma hora, fez o que ele pediu. Esposas, vocês podem imitar Sara apoiando as decisões de seus maridos. Assim, vocês fortalecem o seu casamento. Dmitry, citado no parágrafo anterior, explica o que sua esposa faz para que ele se sinta respeitado. Ele diz: eu gosto muito de ver como Ângela apoia minhas decisões, mesmo quando nossas opiniões são diferentes. E quando minha decisão não dá certo, ela não me critica.
Fica claro que é muito mais fácil amar alguém que respeita você. Pergunta: o que as esposas podem aprender com o exemplo de Sara? Resposta: Sara, ela sempre apoiava o seu marido Abraão, mesmo quando tinha que fazer alguma coisa rápida, sem ter sido consultada antes. Assim como ela precisou preparar pão para os visitantes que chegaram em sua casa. Hoje, as esposas também apoiam os seus maridos por respeitar suas decisões. E se der errado, e se a opinião for diferente, mesmo assim, as esposas podem dar o apoio necessário. Quando isso acontece, fica claro que a esposa respeita o marido. Leitura do 18. Hoje, Satanás está fazendo de tudo para acabar com o amor que existe dentro do casamento. Ele sabe que se o marido e a esposa perderem o amor que sentem um pelo outro, talvez eles também percam o amor que sentem por Jeová. Mas o amor verdadeiro nunca acaba. Então se esforcem para que o amor no seu casamento seja como o amor descrito no Cântico de Salomão. Coloque Jeová em primeiro lugar na vida de vocês. Passem tempo juntos e mostrem respeito pelos sentimentos e necessidade um do outro. Fazendo isso, vocês vão dar honra a Jeová, a fonte do amor verdadeiro, assim como uma fogueira que está bem acesa. O amor entre vocês vai continuar forte por toda a sua vida. Pergunta: o que vai acontecer se um casal se esforçar para manter a chama do amor acesa? Então a resposta: estarão dando honra a Jeová, mostrarão que amam um ao outro e vão continuar a fortalecer o seu relacionamento por toda a vida. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Por que colocar Jeová em primeiro lugar ajuda o casal a ser feliz? Resposta: porque quando nós colocamos Jeová no casamento, se torna um cordão tríplice. Nada e ninguém pode afetá-lo. Então, assim como Maria e José, eles colocavam Jeová em primeiro lugar na vida por fazer sua vontade, podemos ter certeza, se fizermos isso também, Jeová irá cuidar de nosso casamento. E nada e ninguém poderá abalá-lo. A segunda pergunta: o que o marido e a esposa podem fazer para passar mais tempo juntos? Então a resposta: eles podem planejar para que isso aconteça. Mesmo que a rotina do dia a dia seja corrida, eles podem tirar tempo, talvez fazendo algumas coisas juntos, como talvez lavando a louça, conversando, limpando o terreno e conversando, tirando tempo para conversar, meditar, ler a palavra de Deus. Então precisa um esforço necessário para que isso aconteça. E a última pergunta: como marido e esposa podem mostrar respeito um pelo outro? Resposta: os maridos podem mostrar que amam suas esposas por respeitá-la e ouvir as suas opiniões, quando elas precisam desabafar, não ficar irritado, mas ser amoroso. E as esposas podem respeitar as opiniões do marido, aquilo que eles decidirem, e mesmo se talvez der errado e a opinião for diferente, continuar apoiando o marido. Se isso acontecer, embora não seja fácil aplicar no dia a dia, podemos ter certeza que teremos um casamento feliz e duradouro. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos no final desse vídeo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.